Bora lá, pessoal, mais uma questão de penal na segunda fase da OAB. Nesse caso, questão 4 do 27º exame de ordem. O enunciado diz o seguinte: revoltada com o fato de que sua melhor amiga Clara estaria se relacionando com seu ex-companheiro João, rapaz! Maria procurou e iniciou uma discussão. Ratinho. Durante a discussão, Clara, policial militar, afirmou que, se Maria xingasse novamente, ela mataria gastando apenas uma munição da sua arma. Persistindo na discussão, Maria voltou a ofender Clara. Esta, então, abriu sua bolsa e pegou um bem de cor preta. Acreditando que Clara cumpriria sua ameaça, Maria desferiu um golpe na cabeça da rival, utilizando um pedaço de pau que estava no chão. A perícia constatou que o golpe foi a causa eficiente da morte de Clara. A questão ela diz isso, a causa eficiente, por quê? Para que a gente entenda que existe um nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo agente e o resultado. Isso para a gente entender que houve tipicidade, né, e que você pode imputar o delito à pessoa que praticou essa conduta. Posteriormente, também foi constatado que Clara, de fato, estava com a sua arma de fogo na bolsa, mas que ela apenas pegara seu telefone celular para ligar para João. Ou seja, ela não estava ameaçando, nem estava na iminência de agredir injustamente a Maria. Após denúncia pela prática do crime de homicídio qualificado e encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, entendeu o magistrado por pronunciar Maria nos termos da inicial acusatória. E aí, com base nas informações expostas, responda na condição de advogado de Maria aos itens a seguir. Assertiva A. Qual o recurso cabível da decisão proferida pelo magistrado? Caso tivesse ocorrido a impronúncia, o recurso pela parte interessada seria o mesmo? Justifique. E B. Qual a tese de direito material a ser apresentada em sede de recurso para combater a decisão de submeter a ré ao julgamento pelo Tribunal do Júri? Pessoal, a gente está aqui diante de um procedimento especial no processo penal. No caso, o procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Esse procedimento está previsto na Constituição Federal e os crimes que se encaixam nesse procedimento, nesse rito, estão no artigo 74 do Código de Processo Penal. Basicamente, nós vamos ter o homicídio doloso, o infanticídio, a instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e as hipóteses de aborto. E aí, bora aqui para o padrão de resposta, né, da OAB. Letra A. A questão narra que Maria foi pronunciada pela suposta prática de crime de homicídio qualificado, sendo que ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal de Júri, entendeu o magistrado por pronunciar Maria nos termos da decisão. Só para também esclarecer ou lembrar você, o procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o procedimento do Tribunal do Júri, ele é composto por duas fases. A primeira fase, ela se procede mediante um juiz singular, o juiz pronunciante, e ele vai analisar se é caso de enviar o processo para o Tribunal do Júri, propriamente, para a segunda fase ou não. E aí, após essa primeira fase, são possíveis 4 decisões. A decisão de pronúncia, que é quando o processo vai para o Tribunal do Júri, a decisão de impronúncia, a decisão de absolvição sumária, que não vai ser exatamente aquela do artigo 397 do Código de Processo Penal, e a desclassificação. Então, lembrando, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Aí, havendo de fato a decisão de pronúncia
esse processo ele vai para a segunda fase, onde nós vamos ter o conselho de sentença, aqueles 7 jurados, né, além do juiz presidente do tribunal do júri. Então, continua aqui o padrão de resposta da OAB. Da decisão de pronúncia caberá recurso em sentido estrito, o considerado rese, que normalmente é aplicado para decisões interlocutórias no processo penal. Se lembre, apesar que no processo civil eu vou utilizar agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, aqui no processo penal eu vou utilizar o recurso em sentido estrito, normalmente para chamadas decisões interlocutórias mistas, que são aquelas que encerram um processo ou encerram uma fase do processo. E aí, esse rese tem como base legal, sempre lembrando que a OAB pontua também a base legal, o artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Caso a decisão proferida pelo magistrado fosse de impronúncia, é pouco parecido com a rejeição da denúncia, assim, mal e mal se fazendo, porque eu não absolvo, não desclassifico, que seria enviar para outro julgador por entender que não é crime doloso contra a vida. Eu simplesmente mato ali, né, de uma maneira sumária aquele processo. Eu faço coisa julgada formal, não faço coisa julgada material. Então, se fosse caso de impronúncia, não é caso de absolvição, não é caso de recurso em sentido estrito, de rese, é caso de apelação. É uma situação meio sui generis, né? Porque é uma decisão interlocutória mista, eu não entro propriamente no mérito, que seria caso de sentença, seria então, pela lógica, um rese, mas o artigo 416 do Código de Processo Penal diz que, em caso de impronúncia ou absolvição sumária, caberá apelação. Então, vamos lembrar novamente, a resposta a essa assertiva A é de que, em caso de pronúncia, eu vou combater essa decisão através de um recurso em sentido estrito à impronúncia, que está prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal, e esse rese que está previsto no artigo 581, inciso 4º. Se for caso de absolvição sumária, que está lá no artigo 415, você vai combater isso com uma apelação, de acordo com o artigo 416 do Código de Processo Penal. Caso você tenha uma desclassificação, essa desclassificação que está prevista no artigo 419, você também utilizará um recurso em sentido estrito, né, previsto no artigo 581, inciso 2º do CPP. E, por fim, havendo uma pronúncia, que está lá no artigo 413, você vai combater isso através de um recurso em sentido estrito. Tá claro? Então, absolvição sumária e impronúncia, apelação, e no caso de desclassificação e pronúncia, recurso em sentido estrito. Espero que eu não tenha me embananado e eu digo para vocês, né, eu recomendo que baixem o meu material trazendo a resolução dessas questões, que aí vocês vão poder ler um pouco melhor sobre essas decisões. E aí o link desse material, para você ter acesso a ele, está aqui em cima, tá certo? E aqui vamos responder a assertiva B, a questão B aqui que diz: qual a tese de direito material a ser apresentada em sede de recurso para combater a decisão de submeter a ré ao julgamento pelo tribunal do júri? Ou seja, qual seria aí a matéria que você alegaria no seu recurso em sentido estrito contra a pronúncia, tá certo? Só lembrando rapidamente que o recurso em sentido estrito, ele tem um prazo de 5 dias
para que você interponha-o, né, para que você apresente aquela peça de interposição, e mais 2 dias para a apresentação das razões. E aí o que é que diz o padrão de resposta da OAB? Ele vai me trazer aqui o seguinte: a tese de direito material seria de que Maria agiu em legítima defesa putativa, ou seja, não é a legítima defesa que está lá no artigo 25 do Código Penal, tá certo? Aqui, essa legítima defesa putativa, ela está nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. E aí, continua o padrão de resposta, tendo em vista que acreditava estar atuando em legítima defesa. Essa ideia, putativo quer dizer imaginativo, quer dizer ilusório, a pessoa não tem todos os elementos de uma legítima defesa real, ou seja, não há uma injusta agressão atual ou iminente, né, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, mas a pessoa acredita que está nessa situação. Então, ela acredita que está atuando em legítima defesa. Isso porque Clara havia ameaçado Maria de morte caso essa realizasse um xingamento, o que foi feito por Maria. Ainda que diante de eventual injúria, se verifica a conduta de Clara de efetuar disparo de arma de fogo, isso configuraria uma injusta agressão, pois, no mínimo, haveria excesso em sua conduta. Isso, inclusive, se por acaso Clara fizesse isso, seria um homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, porque a qualificação seria por motivo fútil, porque eu tenho um xingamento, um ato de injúria, um ato que vai ofender a honra subjetiva da vítima, versus um crime qualificado, homicídio qualificado, que tem como objeto jurídico a vida daquele que xingou. Então, claramente, a resposta de Clara seria uma agressão injusta. Agressão injusta quer dizer que é aquela que não é amparada pela lei. A gente tem um tipo penal, tem um homicídio aí, caso ela viesse a cometê-lo. E aí continua aqui o padrão de resposta. Caso, de fato, Clara tivesse pego em sua bolsa sua arma de fogo, configurada estaria a legítima defesa e, consequentemente, a conduta de Maria seria legítima. Exclui-se a ilicitude, exclui-se a antijuridicidade. Estamos aqui frontal, estamos aqui de frente a uma das excludentes de ilicitude previstas no artigo 23. São aquelas excludentes legais genéricas: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. E aí o artigo 25 vem descrever melhor a legítima defesa. Ele me diz o seguinte, vai se entender como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, tem uma questão aí de proporcionalidade, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Se de fato Clara fosse pegar arma de fogo, nós temos iminente agressão injusta, e bater nela com um pedaço de pau, com uma tábua, seria aqui um meio moderado, um meio necessário. Haveria sim a proporção, eu deveria aplicar aqui a excludente de ilicitude. Mas lembrando, não havia uma real agressão. Então a gente acaba indo para, nessa situação, essa excludente putativa. E essa excludente putativa, nós vamos para o artigo 20, parágrafo 1º. O artigo 20, parágrafo 1º, vai me dizer o seguinte: primeiro caput, o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, do tipo legal, de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. E aí o primeiro parágrafo, que fala das discriminantes putativas: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, nós temos aqui um erro
excusável, também chamado de erro inevitável, poderíamos dizer que esse é o caso, supõe a situação de fato que, se existente, tornaria a ação legítima. No caso, Maria, supondo que vai ser agredida por Clara, até porque Clara disse, vou pegar arma de fogo. Só que, no fato, acabou indo pegar só o celular. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com crime culposo. Ou seja, se o erro é inevitável, é excusável, você exclui o crime, exclui dolo e culpa, né? Você não vai responder pelo delito, seria o caso aqui. Se o erro é inexcusável, é evitável, você exclui o dolo, mas você ainda vai responder culposamente se aquele crime ele possui modalidade culposa, o que seria o caso do homicídio, que tem aí sua modalidade culposa, artigo 121, parágrafo 3º. Tá certo? Então, até mais, até uma próxima questão.